Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Desde já, muito obrigada pela acolhida, pela audiência, por essa companhia que você nos faz todos os dias nesse horário aqui na SRTV. Eu convido hoje, especialmente, você a acompanhar a entrevista que farei dentro de instantes com o Bispo Diocesano de Amparo, Dom Pedro Carlos Cipollini, que é nosso convite aqui comparece, especialmente para a gente conversar sobre a carta pastoral que Dom Pedro trouxe a público no decorrer da Semana Santa. Seja bem-vindo, Dom Pedro, obrigado pela visita, boa tarde. Boa tarde, Eliana, boa tarde a todos os telespectadores aqui da SRTV. E fico muito feliz e quero aproveitar para inicialmente agradecer o convite, essa oportunidade de ter um contato maior com tantos e tantos irmãos e irmãs, pessoas de boa vontade que estão nos vendo pela TV e conversarmos um pouco. Muito obrigado. Muito bem. Dentro de instantes daremos início a essa entrevista. Eu convido você a participar. Você já sabe que o programa está acontecendo ao vivo, ele é interativo, existe aí a possibilidade da sua participação, os contatos estão na tela. Nós vamos a um breve intervalo, eu chamo o apoio cultural e a gente retorna dentro de instantes. Muito bem, nós damos início então à nossa entrevista de hoje. Eu tenho a alegria de receber aqui no programa o Bispo da Diocese de Amparo, Dom Pedro Carlos, que, conforme eu disse, o convite à sua participação no programa hoje surgiu diante do lançamento dessa carta pastoral na Quinta-feira Santa, se eu estou bem lembrada, não é, Dom Pedro? O senhor fez o lançamento oficial. É o resultado de toda uma reflexão, né, da sua missão diante da igreja. É isso mesmo? Ela surge com que propósito, essa carta? Olha, o propósito da carta pastoral, Eliana, é sempre comunicar-se, né? É uma carta, como você manda uma carta para uma pessoa, no sentido de você externar o seu pensamento. No caso da carta pastoral, é um instrumento de trabalho dos bispos. Todos os bispos fazem isto. Aqui na Diocese de Amparo é a primeira vez que o bispo escreve uma carta pastoral. Só que a carta pastoral é uma carta que se escreve em ocasiões especiais, não é todo dia, todo ano. E nós temos esta ocasião especial. Primeiro, que foi a mudança do próprio bispo, né? O bispo anterior ficou aqui 11 anos, eu estou chegando, fiz uma visita pastoral por toda a diocese, tenho que dar um retorno desta visita a todos, aproveitei então a ocasião para escrever a carta pastoral também no sentido de ajudar a orientar, traçar coordenadas para o processo de planejamento participativo que estamos realizando na Diocese, em vista de termos um primeiro plano de pastoral de conjunto. A visita pastoral, as visitas, né, a todas as paróquias da Diocese no ano passado, ela lhe forneceu então elementos para a elaboração desta proposta, digamos assim. Sim, eu fazendo a visita pastoral, inclusive também aqui na cidade de Pedreira, de onde estamos falando, percorri toda a Diocese, visitei todas as paróquias, tive oportunidade de me encontrar com todos os segmentos da sociedade, encontrei com o povo nas celebrações, organismos, movimentos da igreja, todo o trabalho interno da igreja, também visitei escolas, cadeias, as autoridades do judiciário, do executivo, do legislativo. Isto me deu uma visão muito ampla, graças a Deus, de toda a realidade e situação
do território que compreende a nossa diocese de Amparo. Eu comecei por Itapira, né? Fui percorrendo Mojimirim, Olambra, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Jaguariúna também, Amparo, né? Visitei, Serra Negra, enfim, todas, Lindóia, Águas de Lindóia, todos os municípios. E fui muito bem recebido e encontrei uma abertura muito grande para o diálogo. Isto me forneceu elementos de, conhecendo a realidade, a partir da realidade fazer uma proposta de trabalho conjunto da nossa igreja diocesana, um trabalho pastoral, o que todas as paróquias, movimentos, entidades podem fazer juntos, no sentido de levar o Evangelho, a palavra de Deus, a vida de caridade, a santidade, o amor de Cristo. Como toda carta como o senhor mesmo disse, né, uma forma de se comunicar. Esta carta, ela traz implícita em si, portanto, Dom Pedro, a sua forma de entender a igreja, o homem, o mundo, a fé, é isso? Isto mesmo. O bispo, como sucessor dos apóstolos numa igreja, ele é o primeiro evangelizador, né? Cada diocese é uma porção do povo de Deus confiada ao pastoreio de um bispo que tem a legítima sucessão dos apóstolos. De forma que ele é o responsável de imprimir a essa igreja que lhe é confiada certas linhas de ação, de dizer à igreja por onde vamos caminhar. Então é um dever do bispo realizar essa tarefa. E eu realizo através dessa carta, na qual, partindo da realidade, eu começo fazendo uma saudação a todas as pessoas, aos meios de comunicação, a todos. Depois eu faço um balanço da realidade nossa, do ponto de vista socioeconômico, político, e também, principalmente, um balanço e uma visão de como está a nossa igreja aqui nesta realidade. Como é vista a nossa igreja? O que se espera da igreja? Como a nossa igreja caminhou até hoje? Nossa igreja fazia parte da Arquidiocese de Campinas, depois era a antiga região leste, separou, se tornou uma igreja, uma diocese, né? E então eu vou analisando tudo isto e constato muitas coisas que eu comunico e pergunto e proponho linhas de ação, uma reflexão. A carta pastoral também, ela não só quer traçar linhas de ação pastoral, mas ela quer provocar uma reflexão também sobre o momento eclesial e social que nós vivemos. E como uma espécie de diagnóstico, não é, Dom Pedro, o senhor se dirige em especial às paróquias, aos paroquianos da sua diocese, mas se dirige de uma maneira geral a todos os homens de boa vontade. Sim, eu me dirijo a todos pelo seguinte: eu acho que as alegrias e tristezas do homem, da pessoa humana de hoje, são da igreja também. Eu não entendo a nossa sociedade estagnada, né? Cada um pensando somente nos seus próprios interesses. E isto é o caminho de uma sociedade que não vai conseguir se manter. Então, interessa sim a todos aquilo que a Igreja Católica está fazendo. As estatísticas nos mostram que 73% da população do Brasil se declara católica. Eu não entendo, por exemplo, uma autoridade, uma pessoa que exerce um cargo público, e mesmo um comerciante que não se interessa em saber sobre essa parcela grande da população com quem ele tem que se lidar, com que ele tem que lidar. Então, se no Brasil 73% se declara católico, na nossa região esse percentual é maior. Eu penso que chega a uns 80%. De forma que qualquer pessoa inteligente, esperta, ela vai querer saber o que está acontecendo com essa parcela da população que é católica. E também eu analiso a realidade da religião hoje.
Hoje nós estamos numa sociedade que vai se secularizando. O que é a sociedade secularizada? É uma sociedade onde não se quer mais a presença de Deus. Então, antigamente se dizia Cristo sim, igreja não. Hoje se diz assim, de uma forma muito sutil, né? É Cristo não, religião sim, Deus sim. Depois se diz religião sim, Deus não. E estamos passando religião não, tradições religiosas sim. E vamos chegar tradições religiosas não, folclore sim. Quer dizer, é um processo de reduzir a religião, o evangelho, a mensagem de Deus a um mero folclore, festas que se celebram. Então é um processo de secularismo, secularização, no qual a religião é coisa privada e não se pode falar em público de religião. Mas a questão do Estado laico, por exemplo, que está aí, né? Verdade. E a gente tem muito mais a conversar sobre essa carta pastoral. Nós vamos agora a um breve intervalo. Antes do intervalo, o nosso boa tarde para Maria Josefina, deve ser da Silva, aqui de Pedreira. Ela diz que sempre vai a Amparo, na casa de familiares lá. Ela procura visitá-lo, viu, Dom Pedro? E lhe manda um abraço. Obrigado, dona José. Ok. Nós vamos então a um breve intervalo. Eu chamo o Apoio Cultural, nossos contatos aí na tela para você. Nós voltamos rapidinho, dentro de instantes. Não saia daí. Nós damos sequência, então, à nossa entrevista de hoje, recebendo aqui no Opinião e Debate, Dom Pedro Carlos, o bispo da Diocese de Amparo. E eu quero, de público, agradecer Dom Pedro, que me enviou, tão logo foi lançado, me enviou um exemplar que eu li de começo a fim, viu, Dom Pedro? Eu acho que nós, enquanto imprensa, temos a obrigação, não é, de estar inteirado de todos os assuntos, especialmente daqueles que a gente tem como preciosos, que é a caminhada de fé de todos nós hoje. E lendo essa sua carta, que tem quase 50 páginas, né, demandou um bom tempo, uma reflexão, uma dedicação, enfim. Eu percebo que ao caminhar ao longo dessas páginas, dessa reflexão, em muitos momentos, Dom Pedro, o senhor analisa as marchas e contramarchas da igreja, da nossa diocese. Se fôssemos elencar aqui, não é, brevemente, no decorrer de uma entrevista com um tempo restrito, mas quais os principais desafios contrapostos, as principais conquistas da nossa igreja, da nossa diocese, pontualmente aqui em Amparo? Olha, eu diria, Eliana, que nós temos luzes e sombras. Luzes, nós temos um grande sentimento religioso no coração do povo. A Igreja Católica marcou toda essa região. Basta pensarmos nas denominações locais relacionadas com os santos, né? Aqui em Pedreira, Santana, Amparo, é por causa de Nossa Senhora do Amparo. Junto com o desbravamento dessa região, o povoamento dessa região, veio a fé católica, que fincou raízes profundas, e a igreja contribuiu para construir tudo de bom que tem aqui nessa região. Numa época que não tinha colégio, que não tinha orfanato, que não tinha hospital, que não tinha... A igreja sempre ajudou, sempre esteve ali junto, escola, creche, cuidando, ajudando pobres, as irmãs nos hospitais. Quer dizer, a igreja ajudou a construir muita coisa boa. Isso é uma luz, e muitas pessoas de fé estão firmes
dando o seu testemunho do Evangelho. Porém, há sombras. Estas sombras que eu vejo é uma lentidão, muitas vezes, de nossa parte, em mudar o ritmo. E também a própria sociedade que tende, num gesto de muita ingratidão com a igreja, eu noto isto, de querer dispensar a igreja. A Igreja Católica não é mais necessária, é coisa do passado, os seus postulados são retrógrados, de forma que hoje o progresso exige que a igreja se retire à vida privada. Não é em todo lugar, mas é um sentimento difuso que existe em muitas pessoas, principalmente pessoas que se dizem intelectuais, orgânicos e tal, que a igreja é um assunto privado. Você se retira, a igreja tem que ficar quietinha na sacristia. Quer dizer, isso daí é negar o sentimento religioso que existe no povo. Se nós temos uma sociedade laica e o governo tem que ser laico, eu concordo, mas não ateu, porque o povo não é ateu. Uma coisa é sociedade laica, outra coisa é sociedade ateia. E também o sentimento religioso que o nosso povo tem deve ser respeitado. Se você é um governante de uma maioria católica, você tem obrigação de respeitar esse sentimento. Você não pode trabalhar contra, né, por baixo do pano, né, querendo retirar a igreja e a influência dela, que é legítima, porque nós estamos numa democracia, todos têm direito a se manifestar. Todas as igrejas, a católica também. Então eu vejo como sombram esse sentimento assim de querer deixar a igreja de escanteio, negando-lhe o papel que lhe é devido na sociedade, pela história que ela tem e pelo tanto de católico que existe. Essa carta pastoral, Dom Pedro, a partir de um determinado momento, o senhor começa a apresentar algumas conclusões, né? Depois de um diagnóstico e de uma reflexão, o senhor passa a concluir. Uma das conclusões, né, que salta aos nossos olhos é justamente essa de configurar o perfil da igreja não como contemplativo. O senhor coloca aqui, a igreja existe para a missão. Justamente, eu acho que uma das coisas que eu insisti é que a nossa igreja tem que ser mais missionária, não ficar só fechada no culto dentro das igrejas, mas abrir-se à missão. Missão o que é? Não é só pregar o evangelho com a boca, mas é dar um grande testemunho de defesa da vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. De forma que o resultado da prática do evangelho, ele redunda em defesa da vida, trabalhar pela vida, em especial aqueles que estão sofrendo. E se nós rezamos, e devemos rezar muito, né? Estava dizendo, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Porém, se não rezarmos, a assombração nos engole. Devemos rezar, celebrar os sacramentos, viver a nossa fé, mas sobretudo conhecer a palavra de Deus, para que a partir da palavra trabalhemos pela vida, defendendo a família, incentivando os jovens, essa juventude que está aí entregue a tantos perigos que nós sabemos. Então eu exorto a defesa da vida, do começo da concepção ao fim natural, a defesa da vida da juventude, das crianças. Nós temos, por exemplo, a Pastoral da Criança, muito bem organizada aqui na nossa diocese, que é um serviço maravilhoso, mas isso precisa ser dilatado, incrementado. Então a carta pastoral caminha nesse sentido de pedir uma igreja mais missionária, mais atuante na realidade. E o senhor levanta também aqui uma questão, a vocação de todos à santidade, especialmente numa sociedade hedonista como a nossa. Justamente, Eliana. A nossa sociedade, ela tem essa característica, o consumismo, o hedonismo. O consumismo é você vive para ter dinheiro para comprar e gastar. E o hedonismo, que é o prazer, é a regra de tudo. Só que esse tipo de parâmetro para reger a sociedade não vai acabar bem. Passado que se regeram assim e acabaram mal.
De forma que a proposta da santidade, o que é? É a proposta de você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa realizada do ponto de vista do projeto de Deus que está lá na Bíblia. Uma pessoa que vive, que descobre e vive a palavra de Deus, cujo maior mandamento é o mandamento do amor. O maior mandamento de Deus não é o egoísmo, que parece dominar nossa sociedade. O maior mandamento é o amor, porque só o amor pode satisfazer o coração do homem. Santo Agostinho tem uma frase paradigmática: fomos criados para Deus, para o amor, e enquanto não descobrir e não repousarmos em Deus e no amor, não teremos paz. É o que acontece, a falta de paz, porque não se descobre o caminho da realização, que não é o egoísmo, é o amor, amor entendido como Jesus nos ensinou, a capacidade de sair de si, ir ao encontro do outro, para vivenciar, né, o relacionamento fraterno, solidário. Dom Pedro, uma curiosidade, quanto tempo o senhor levou na elaboração dessa carta pastoral? Olha, para te falar a verdade, eu fui escrevendo assim à noite, aos poucos, refletindo. Olha, eu nem sei, para te falar a verdade, teve um bispo francês e inglês, o cardeal Hume, e ele era muito trabalhador, ativo, e numa reunião perguntaram para ele: mas como que você dá conta? Pensaram que ele ia fazer uma grande explicação e falou assim: eu não sei. Eu também digo: eu não sei como que eu fiz essa carta, só sei que eu acho que Deus foi me ajudando e carregando, porque as ideias vinham e me parece que tudo foi se concatenando, né? Porque o horizonte é muito vasto. Porque uma diocese, ela envolve muitas pessoas, muitos organismos, de forma que de escrever uma carta que sirva para todos é muito complicado e complexo. Mas você vai selecionando e vendo aquilo que pode ajudar. E Deus, graças ao esforço também da gente, abençoou esse trabalho. Importante destacar, não é, Dom Pedro, que todas as paróquias receberam exemplares? Todas as paróquias. Para que todos possam tomar conhecimento. Temos mais lá na Cúria. Olha, eu até quero pedir a sua licença para fazer um agradecimento a uma católica muito querida, a Margarida, que ela financiou da Bioleve. Ela leu a carta, se interessou e financiou a impressão. Tanto é que tem a propaganda lá no final aqui, né? Sim, justo, muito justo. Eu achei assim o gesto dela de muita assim compromisso com a nossa igreja, se dispondo fraternalmente a patrocinar a impressão dessa carta, que não ficou em pouca coisa, porque foi distribuído em toda a diocese. Então, que Deus abençoe e faça multiplicar os seus bens, viu, Margarida? Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta da Benedita que eu vou jogar para o próximo bloco, já que a gente agora deve chamar o apoio cultural. Ela quer saber qual o motivo do padre Carlos ter saído, diz ela, da paróquia de Santana. Os fiéis ficaram sentidos aqui, de acordo com aquilo que nos passou a Benedita através do nosso telefone. Você também pode participar do programa, essa e outras colocações de Dom Pedro. Logo depois do apoio cultural, a gente retorna dentro de instantes. Retomar. Retomamos a nossa entrevista. Tenho aqui hoje no Opinião e Debate Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Amparo. A Renata, da redação online, através da nossa redação online, parabeniza-o pelo seu trabalho, Dom Pedro. Manda um abraço ao senhor, outro a mim, que eu agradeço bastante, viu, Renata? Obrigado, muito obrigado, Renata. Então, e retomo a pergunta da nossa telespectadora, a Benedita, que eu deixei em aberto, Dom Pedro.
ela colocando a respeito da saída do Padre Carlos da paróquia de Santana. Ela gostaria de saber o motivo. Certo, Benedito, eu agradeço até a pergunta, porque é uma oportunidade de falar nesse assunto de uma forma que muitas pessoas que também gostariam de fazer essa pergunta, né, e não puderam fazer, ouçam a resposta. Você diz, por que o Padre Carlos saiu daqui? Primeiro lugar, aqui está a carta de renúncia dele. Ele renunciou à paróquia. Eu vou ler aqui. Reverendíssimo Bispo Diocesano Dom Pedro Cipollini, venho respeitosamente, através desta carta, pedir minha renúncia ao ofício a mim conferido nessa diocese de vigário paroquial da paróquia Santana em Pedreira, conforme provisão de 4 de abril de 2012. Né? Peço demissão também da função de assessor coordenador da Comissão de Defesa da Vida e dos Ministros da Eucaristia. Então, assinado 11 de abril de 2012, aqui tem a assinatura dele, né? Aqui, né? Então você veja. Quer dizer, então ele pediu para sair. Ele iria ficar aqui ajudando o padre Adriano, mas ele não quis ficar. Agora, se você diz, mas o senhor o tirou de pároco, colocou como vigário paroquial. De fato, você deve saber, Benedita, que dentro da igreja existe uma organização, uma ordem, e os padres devem trabalhar unidos ao bispo e entre si. Quando um padre não quer trabalhar junto com o bispo, junto com os outros padres, fica muito complicado. Não basta só agradar o povo, cuidar bem da sua paróquia. A diocese não é só a paróquia onde está o padre. A diocese, são todas as paróquias. E hoje se requer um trabalho conjunto. O Padre Carlos, ele infligiu todas essas normas do direito canônico aqui, né? Infligiu todas. E a decisão de tirá-lo de pároco para vigário paroquial, eu a tomei junto com todos os padres. Não foi um gesto arbitrário do bispo. Há muito tempo os padres tinham reclamação do Padre Carlos pelas atitudes que ele tomava, contrárias às orientações da diocese, contrárias às orientações do bispo. Não adianta o padre ser bom na paróquia para os fiéis e depois não se compor com a diocese. Acaso ele vai fazer a paróquia dele virar uma diocese dele? Separada dos outros padres, separada do bispo, fora outras questões que eu nem vou abordar aqui para não denegrir a imagem do padre. São coisas muito particulares que eu não posso falar em público, de ordens disciplinares graves, de forma que um bispo, quando toma a atitude que eu tomei, ele está muito bem fundamentado, embasado, e eu jamais teria tomado uma atitude como esta sem o apoio dos meus padres. Eu estou numa situação difícil, porque nenhum padre da diocese hoje quer trabalhar com o Padre Carlos. Nenhum. Não tem lugar para ele que ele possa ser recebido. E por que se chegou a essa situação? Por causa dele mesmo. Já conversei com ele, de forma que o Padre Carlos pediu demissão. Eu não o tirei daqui, mas ele pediu demissão porque viu que a sua situação estava insustentável. Eu lamento grandemente tudo isto, mas como bispo não posso deixar de tomar providências. Você mesmo, dona Benedita, não sei se a senhora é casada, se tem filhos. Se na sua família tem um filho rebelde, que bate em todos os irmãozinhos, que não lhe respeita, que quer fazer o que quiser, a senhora deixa ele mandar na casa, deixa mandar na senhora, ou a senhora vai corrigi-lo? Não sei se deu para a senhora entender por que aconteceu tudo isso. Agora, o que eu lamento é que uma pequena parcela de católicos aqui de Pedreira fizeram uma revolução desnecessária, né? Insuflados pelo próprio Padre Carlos,
que por aí já mostra o que ele é, porque eu transferi quase todos os padres da diocese por uma legítima necessidade. Nenhum deu problema a não ser o padre Carlos, insuflando o povo lá em Mojimirim contra o bispo, mandando fazer pressão contra o bispo, agora aqui em Santana. Como pode um padre que no dia da sua ordenação promete diante de Deus obediência ao bispo, promete diante de Deus e não cumpre? E ainda mais, quando eu cheguei na diocese, eu confiei ao padre Carlos o maior cargo que tem na diocese depois do bispo, vigário geral. Eu esperava que ele fosse o meu braço direito, que me ajudasse, confiei nele, ele não quis me ajudar, não quis trabalhar comigo e ainda esnobou o cargo que eu lhe dei, não trabalhando, fazendo corpo mole e por fim renunciando também a esse cargo. Então, creio que com isto reservo o direito de não dizer coisas mais graves para poupá-lo, mas com isso eu acho que eu expliquei para a senhora o que aconteceu. A senhora não acha? Muito bem, eu quero mais uma vez lembrar das coincidências que acontecem na vida, lembrando que o propósito do convite a essa entrevista foi a carta pastoral, mas Deus, na sua providência, sempre nos permite alguns espaços para algumas colocações, para dirimir dúvidas, e respeito demais, quero deixar aqui bastante evidente essa coragem de Dom Pedro. Ele não se furta a nenhuma pergunta. Nunca antes de qualquer entrevista, Dom Pedro me solicitou: olha, não vamos tocar nesse assunto, se vier perguntas nesse sentido eu não respondo, muito pelo contrário, né? Essa autenticidade, essa coragem de ser cristão sempre, né, Dom Pedro? Isso eu quero de público cumprimentá-lo. E o nosso tempo urge. Eu quero, ao final dessa entrevista, lembrando que domingo, não é, Dia das Mães, e numa feliz coincidência, o dia de Nossa Senhora de Fátima, pois não é? Eu gostaria de hoje uma bênção especial de sua parte a todas as mães da nossa diocese. Que Nossa Senhora, exemplo de mãe corajosa, né, amorosa, abençoe todas as mães. Eu vou participar no dia 13 da festa de Nossa Senhora de Fátima, lá em Amparo, na igreja Nossa Senhora de Fátima, que faz parte da paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Amparo, e vou rezar por todas as mães, né? Às 18 horas tem a procissão, em seguida a Santa Missa. Vou pedir a Deus para que as mães tenham coragem, não tenham medo. Hoje, a missão de ser mãe e pai é muito difícil, porque a nossa sociedade não quer autoridade, quer banir a autoridade. Mesmo todo esse conflito aí com o Padre Carlos é fruto dessa mentalidade. Eu sou mais eu, não preciso de autoridade, eu faço o que eu quero, não precisa bispo, não precisa pai, não precisa autoridade. Aliás, as próprias autoridades têm medo de ser autoridade, mas no Evangelho nós vemos que Maria assumiu o seu papel. Quando precisou, ela chamou a atenção do menino: por que fizesses isso comigo e com teu pai? Quando ele se perdeu em Jerusalém. Que Maria Santíssima abençoe todas as mães, dando-lhes saúde e coragem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E muito obrigado por me ouvir e você por me convidar. Que Deus te abençoe também. Parabéns, porque você também é uma ótima mãe. Muito obrigada. Mãe do Tiago, do Samuel e do Lucas. E do Lucas. Muito bem. Muito bem. Até uma próxima, Dom Pedro. Aqui eu encerro a opinião e debate de hoje, agradecendo, como sempre, a sua audiência, a sua companhia, marcando encontro com você para amanhã, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Um grande abraço, boa tarde e até lá.